Pessoal, boa noite a todos. Essa é a doutora Juliana Passos, psiquiatra, que vai estar hoje conosco fazendo a nossa live, que o tema é Mindfulness e Psiquiatria. Seja bem-vinda, Ju, querida. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Bem-vinda. Muito obrigada a você por me convidar. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho. Sim, Ju. Então, bom, já podemos ir direto ao assunto, né? Você é uma psiquiatra que fez o curso de formação do Mindfulness Based Stress Reduction com a gente. Então, você hoje utiliza no seu consultório um pouco do mindfulness, né? E o que eu queria ouvir de você hoje é de que forma isso agregou valor, assim, como foi inserir essa ferramenta nos seus atendimentos, no seu consultório. Então, eu decidi fazer o curso com o intuito dessa aplicação para os pacientes, porque eu percebia que existia essa necessidade de uma ferramenta não medicamentosa, né? Era uma ferramenta de suporte, de apoio, e que, no final das contas, eu acabei utilizando para mim também. Então, o curso, ele trouxe benefícios para mim e para os meus pacientes. Então, o paciente ansioso, o paciente depressivo, ele se beneficia muito com mindfulness. Então, o deprimido, ele é o ruminativo e o ansioso é o preocupado em excesso. Quando você aplica, quando você propõe para o paciente, né, provoca essa ferramenta de trazer para o agora, de sair daquela fixação, seja do passado ou seja do presente, você tem ganhos muito grandes, né? E É genial isso. pessoalmente, no meu atendimento, a escuta ficou uma escuta mais ativa, porque por si Uhum, só, uhum. eu acho que o atendimento, por si só, ele já é um mindfulness, né? A gente que trabalha com atendimentos, seja na saúde mental, seja em qualquer área de saúde, a gente trabalha com mindfulness. Você tem que estar ali totalmente conectado com aquele ser humano que está na sua frente em busca de auxílio. Exatamente, Ju. E você falou em ansiedade e depressão, né? A ansiedade é o excesso de futuro e a depressão o excesso de passado. Nada como esse treinamento de estar no momento presente, onde ali talvez possa se construir um refúgio em relação a essa ruminação, ou essa salivação de um futuro que pode ou não acontecer, como o ansioso faz. E é um recurso a mais bastante importante, né, Ju? Sim, é um cultivo da percepção de si mesmo, né? É uma proposta realmente de que você traga para o agora e racionalize aquilo que você está sentindo, né? Então, um sintoma Isso. físico, por exemplo, é uma taquicardia, meu coração está acelerado, é simplesmente um coração acelerado. É uma onda que vem e que vai. Ela não vai parar, né? Essa impermanência, o entendimento dessa impermanência, eu acho que é uma beleza do mindfulness, né? Entender que as coisas vão passar, elas não vão permanecer ali estagnadas. Exato. No caso das pessoas que têm crises assim emocionais, como o pânico, por exemplo, né, Ju, só essa compreensão de que isso vai passar e o conseguir ancorar a atenção numa sensação do momento presente, que não seja o pânico, Uhum. né? Isso já pode ajudar muito no momento de uma crise, né? E é maravilhoso que existam psiquiatras que utilizem essa ferramenta, porque o único recurso não é só a medicação, né, Ju? Não, de jeito nenhum. Eu acho que, na verdade, é um conjunto, é multifatorial o tratamento, né? Essa é a maneira que eu enxergo, é a conduta que eu adoto no dia a dia. Então, não é só o medicamento, é a psicoterapia, é o medicamento e tem a parcela do próprio paciente, é um tripé. Então, o paciente, ele contribui muito no tratamento, com a atividade física, com a adoção de práticas meditativas, que é perfeito. E não só no ansioso e no deprimido. Por exemplo, um paciente que sofre de dor crônica, você desvia o foco daquela somatização, daquele membro que dói, você desvia o foco para um outro lugar. Sabe? Um paciente que sofre de Sim. insônia,
ou até um paciente que tem um transtorno no controle dos impulsos, na dependência química, a aplicabilidade ela é enorme. E na dependência química, Ju, o que que você teria a dizer assim, que há de novidade e talvez o mindfulness possa também colaborar em relação a isso, porque também é um impulso, né? É um impulso. Então, na dependência química tem um estudo recente que foi feito pela Unifesp, agora em 2020, falando sobre a aplicação do mindfulness com a intervenção, mas no sentido da prevenção da recaída. Então, há uma diferenciação entre o lapso e a recaída. Qual que é a importância dessa diferenciação? A recaída é aquele padrão de consumo e de uso que o paciente tem, que é igual ao quando ele iniciou. O lapso é uma escorregada. Então, se você consegue trazer o paciente para a consciência do lapso, então o entendimento do viver o agora, eu tive uma escorregada, não significa que eu tive uma recaída, eu vou continuar. Isso dá para ele uma modulação do afeto, porque é um afeto mais negativo, a autoestima está muito baixa, tem uma culpabilidade, então você desvia a atenção de tudo isso que é negativo e que gera uma autossabotagem para que ele possa continuar. Então, é uma prevenção dessa recaída. É muito interessante essa diferenciação, não conhecia entre lapso e recaída. O lapso é um episódio apenas, pode ficar só no lapso, né? Se a Pode. pessoa não se perdoa, ela pode evoluir para uma recaída realmente, né? E o lapso, ele Sim. não necessariamente é um consumo abusivo, como foi no início, né? De tudo, de toda a dependência química. Ele pode ser simplesmente, por exemplo, um dependente de álcool, ele bebe um gole de cerveja. Então, ele entende. Então, se ele para e pensa, entende, eu não posso mais frequentar aquele lugar, ele consegue se observar, eliminar hábitos, ele consegue eliminar pessoas que vão fazer com que ele consuma novamente, ele consegue perceber os próprios Contexto. gatilhos e as suas respostas aos gatilhos. E isso, quando eu Exato, olha falo que de interessante. dependência, a gente pode pensar numa dependência não só uma dependência química, né? Mas uma compulsão alimentar, uma compulsão por sexo, por jogos, por compras. Hoje a gente tem aí inserido no DSM-5 a questão da dependência tecnológica. Então, esse transtorno no controle dos impulsos, eu acho que se beneficia muito com mindfulness, porque é o viver agora, é você estar em estado meditativo, sabe? Exato, né, Ju? A coisa de inserir um pequeno espaço. Quando há aquele impulso, você é capaz de, através de trazer atenção para o momento presente, talvez até pela respiração mesmo, cria-se um espaço, aquilo que a gente chama de pausa sagrada. Eu tenho até um quadrinho que eu faço aqui, pausa sagrada. Vamos criar uma pausa. Uma pausa pode ser um momento, um segundo de consciência, trazer a presença, e ali se desmobiliza muitas vezes todo esse processo da impulsividade, né, Ju? Sim, sim, é uma proposta de sair do automático, né? E, inclusive, Sim. nesse momento de pandemia, eu me arrisco a dizer, na minha prática clínica, como as pessoas estão no automático, porque trouxeram os seus trabalhos para dentro de casa, as rotinas foram completamente modificadas e estão atropeladas, completamente atropeladas. Não se tem mais hora para ir trabalhar, nem para terminar o trabalho, nem atividade física. Então, essa coisa do automatismo na pandemia está muito adoecido. Os pacientes estão chegando com um nível de esgotamento laboral absurdo, porque não conseguem ter uma pausa. Verdade, porque para algumas mães, por exemplo, de crianças pequenas, às vezes o ir para o trabalho era até um descanso, né? Então, Exato. a criança, assim, crianças alfabetizando ali online e ter que dar assistência e ter que dar conta do trabalho e tem sido um desafio realmente enorme, né? E para as próprias Para que as crianças pessoas também, possam né? Terem que ficar conectadas as ali o tempo crianças. inteiro. Elas também precisam do ócio delas, né? Exato, e nós já temos tantos cuidados em relação à exposição na tecnologia, e agora elas assistem aula pela tecnologia, e muitas se desviam e vão jogar enquanto os pais não estão vendo. Está Sim, acontecendo de tudo, né? sim, sim. Realmente é um desafio enorme.
E Ju, por exemplo, nos casos, houve já uma pergunta aqui, se é possível, através do mindfulness, se conseguir diminuir, por exemplo, medicamentos para dormir. É possível, sim. Né? Desde que, porque é necessária a prática. É como uma atividade física. Então, se você vai para academia 2 semanas e ganha aquela rotina, toda aquela massa muscular, e você para 2 semanas, você volta. Então, é uma prática, não é simplesmente aplicar o mindfulness um dia só e achar que aquilo vai resolver. É o entendimento da necessidade da disciplina. Sim. Pessoal, podem colocar aqui perguntas para a doutora Juliana, tá? A doutora Juliana é psiquiatra e trabalha também utilizando o mindfulness na clínica dela. Vocês podem postar aqui perguntas para a gente fazer para a doutora Juliana, tá? Inclusive, sobre o E, sono, a gente tem a higiene do sono, que também é uma proposta de você estabelecer rituais, né, de disciplina, para que você promova um ambiente favorável para o seu corpo entender que está em processo de desligamento. Então, diminuir como é que consumo. seria essa higiene, por exemplo? Então, diminuir consumo de cafeína, né, durante o seu dia. O banho quente, num primeiro momento ele relaxa, mas no segundo momento ele desperta. Telas, computador, tablet, celular, tudo isso é estimulante. Atividade física à noite piora o sono. Então, veja bem, são sequências de coisas de observação do próprio corpo, para que você tenha uma qualidade de sono. O que seria uma dica, Ju, para que a pessoa possa fazer essa higiene do sono? O que seriam medidas assim? Por exemplo, desligar tudo que é tela 1 hora antes de dormir? O que seria? Pelo menos 2 horas antes de dormir, sabe? A leitura, uma leitura que seja edificante, não uma leitura que seja estressante. Televisão no quarto, nem pensar, porque é brilho, o brilho estimula, né? Consumo de chás que não tenham cafeína, camomila, capim-santo. Como eu falei do banho, o banho ele relaxa no primeiro momento, mas no segundo momento ele desperta. Então, tomar um banho mais cedo, ou um banho mais próximo de dormir que seja morno. A luz ambiente, uma luz mais tranquila, mais E calma. diminuindo até isso da luminosidade, porque tem a questão da melatonina, né, Ju? Que Exatamente. A melatonina, ela está atuando aí a partir das 7 da noite até as 11 horas. É quando a gente se beneficia. Por isso a importância de dormir cedo. Por isso a criança tem que dormir cedo. Para que ela se beneficie dessa melatonina. Senão a gente perde o pico da melatonina, né? Então, nada que seja agitado. E por isso a pandemia tem trazido problemas sérios com relação à qualidade do sono das pessoas, porque elas estão desligando o computador perto da hora de dormir. Uma pessoa não vai conseguir se desconectar. Aí entra o mindfulness. uma breve prática, não é, para se desconectar dessas questões do dia, ficar um pouco na respiração e assim Uhum. permitir que o sono vá chegando, não é? Sim, Porque realmente assim os hábitos estão muito ruins em relação ao uso da tela, por exemplo. sim, Dificilmente hoje alguém fica 2 horas antes de dormir longe de qualquer tipo de tela, na sim. verdade, né, Ju? Digam aí, pessoal, quem faz isso e quem não faz? Desligar tudo 2 horas antes? É. Sim. Ju, tem aqui uma pergunta. Como é a sua rotina no mindfulness? Se você utiliza antes dos seus pacientes entrarem como uma forma de você se preparar, como é que você usa para você? Porque é verdade isso, né? Ah, é necessário que nós tenhamos esse momento, né? Nessas transições. E para se aplicar o mindfulness com o paciente, por exemplo, nós temos que saber fazer Sim, conosco, senão não adianta, né? sim, Como sim. você utiliza? Então, eu já amanheço tentando colocar em prática, né? Então, é o silêncio da casa, eu acordo muito cedo,
Então, é o silêncio da casa, é ir na janela e respirar e sentir o cheiro do ar de lá de fora, é contemplar o nascer do sol, que eu acordo às 5. Contemplar o nascer do sol. Então, todas as atividades que eu estou fazendo naquele momento, eu tenho uma hora sozinha, sem marido, sem filho, sem ninguém, onde eu consigo me concentrar naquilo que eu estou fazendo e me dedicar àquilo. Mas mais fortemente eu aplico o mindfulness nos meus atendimentos. Quando eu estou atendendo, eu estou ali com o paciente, vivenciando aquilo que ele está me dizendo, entrando naquela emoção para depois sair. Sabe? É a escutativa. Teve um trabalho, inclusive, falando, comparando, né, terapeutas que fazem meditação e terapeutas que não fazem meditação, e qual que era o impacto disso nos seus atendimentos. Então, os terapeutas que faziam meditação, eles tinham um atendimento melhor, com uma escuta muito mais empática. Sim, sem dúvida, faz toda a diferença, né? Porque as distrações acontecem, podem acontecer também as emoções misturadas em relação ao paciente. O tomar Sim, consciência disso nos sim, ajuda a ancorar e observar de forma mais exata, né? sim, exatamente. Aqui tem uma pessoa perguntando, Marília, qual a diferença da prática para os casos de transtorno de ansiedade e de depressão? Como é o nome dela? Marília? Marília. Marília, são dois transtornos que eles caminham muito juntos, às vezes, inclusive tem o transtorno ansioso misto depressivo, então eles se permeiam bastante nos sintomas, né? Mas basicamente a ansiedade, ela é essa agitação, essa aceleração, traz sintomas físicos de bastante desconforto no coração, que acelera, uma falta de ar muito grande, uma preocupação excessiva com o futuro, mas ao mesmo tempo se mescla com a depressão quando tem preocupações negativas, pensamentos negativos de ruína, né? Também se mescla com a depressão, ao contrário do que as pessoas acham, mas um ansioso grave, ele pode sim cometer o suicídio, porque o nível de angústia dele é tão violenta que ele quer eliminar, ele não quer tirar a própria vida, ele quer interromper com aquela dor. E o depressivo, ele é a pessoa que não tem mais vontade, ele perdeu a vontade, o prazer nas coisas que costumava gostar. Tem uma tristeza que não tem nome, porque tristeza é uma coisa, né? Depressão é outra. Tristeza que não tem nome, que não tem nenhum apontamento, ela é uma depressão, quando ela é prolongada, né? Então, aquele choro compulsivo. O ansioso também pode chorar bastante, né? Então, a depressão, a pessoa pode dormir de mais ou dormir de menos, assim como na ansiedade. Então, são duas entidades que se mesclam muito. E, normalmente, a gente fecha o diagnóstico aí deles juntinhos. Interessante isso, né, Ju? Porque tanto na ansiedade quanto na depressão se utiliza antidepressivos, né? Sim. Isso é algo curioso. Usa-se medicamento antidepressivo para ansioso também, né? Por que isso? É porque, na verdade, a nomenclatura dos nomes das medicações, eles colocam o nome antidepressivo, ou antipsicótico, ou estabilizador de humor, mas na psiquiatria, as medicações elas podem ser aplicadas para diversas patologias. Então, um antipsicótico, ele cabe muito bem numa dose baixa para uma sedação, para o tratamento de uma insônia. Então, o Uhum. nome, ele gera um estigma. Entende? Eu acho que em algum momento talvez isso se modifique, tenha que haver uma reclassificação. Tem um grupo de psiquiatras que debate sobre isso, sobre essa mudança, porque gera esse estigma. Então, às vezes, eu passo um antipsicótico para insônia e o paciente às vezes volta e diz: Poxa, mas você me passou uma medicação para gente maluca, porque eles acham que é assim, não é. Né? Existe uma aplicabilidade enorme. Sim, inclusive a dosagem faz muita diferença em relação a isso, né? Faz. Faz. Por exemplo, na psicose, é uma dosagem bem alta para regular o humor, a mesma medicação numa dosagem bem baixa, né? Sim, e às vezes também entra como um coadjuvante para melhorar um humor muito deprimido. Ele potencializa a Sim. ação de um antidepressivo. É super interessante. É uma alquimia, sabe? Eu acho lindo.
É lindo, realmente é maravilhoso que esses recursos existam, porque teriam muitas pessoas que seriam inoperantes sem medicação hoje em dia, né? Sim, sim. E é claro que todos podem se beneficiar. A Marília está perguntando, mas difere na prática em si ou seria a mesma? A prática, tanto para ansiedade quanto para depressão, na base é a mesma, que é o treino de trazer a atenção para o momento presente, de forma intencional e buscando não julgar. Essa ancoragem em si vai trazendo essa condição de se desmobilizar esse tipo de reatividade, seja ela depressão, seja ansiedade, na base, em relação a praticamente qualquer traço, eu não quero dizer patologia, né? Mas assim, qualquer questão de exacerbação mental, a prática é a mesma, trazer atenção para o momento presente. E no nível mais superficial, pode se fazendo essas customizações. No caso do ansioso, práticas mais curtas, não é? Exatamente. Permitir que ele, por exemplo, a meditação caminhando pode ser interessante, não ficar tão parado, a meditação com movimentos. Então, esse tipo de customização também é interessante, mas a prática, em essência, é a mesma, trazer para o momento presente, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. É sair daquela fixação, né? Exato, exato. E assim, Ju, você tem exemplos de casos de pessoas que você utilizou o mindfulness ou deu dicas assim no consultório que tenha ajudado? Sim, principalmente para ansiedade. Para ansiedade É. é um pouco mais fácil de acessar, porque muitas vezes o deprimido ele está tão deprimido que a volição, né, que a gente chama, que é a falta de vontade, que é a vontade, a volição. A vontade dele está tão abolida que ele não tem forças para fazer isso. O ansioso, o acesso, dependendo de como ele está, o acesso é mais fácil. Então, eu proponho atividades do dia a dia, por exemplo, escovar o dente. Então, eu proponho que escove o dente de fato. Então, sinta o cheiro da pasta, sabe? Explore os seus sentidos. Perceba que você está escovando o dente para valer, sabe? Vai dirigir? Dirige. Entende o caminho que você está fazendo. Observa o caminho. Porque quantas vezes a gente chega num lugar e nem se lembra como que chegou até lá, né? Então, isso traz para a pessoa uma sensação de consciência de si mesmo. Eu acho que o mindfulness ele dá para a gente essa oportunidade do observador passar a ser observado, né? Ai, fantástico, fantástico isso, Ju. E na psiquiatria, Ju, quais são as novidades hoje em dia? Tem se falado muito, por exemplo, no uso da cannabis, não é? Enquanto medicação, como é a sua experiência em relação a isso? Qual a aplicabilidade? A aplicabilidade é bem grande, assim, né? Começou com dor crônica e crianças que abriam quadros convulsivos graves, muitas vezes ao dia, e hoje sabe-se que a gente consegue aplicar para depressão, para ansiedade, para insônia, transtorno afetivo, né, do humor afetivo bipolar, dependência química, dor crônica. Na minha prática Para clínica dependência química, também, interessante, né? super Como interessante. é que a cannabis atua em relação ao controle da dependência química, na diminuição da ansiedade? Da ansiedade ou da depressão, que muitas vezes são gatilhos, né? São Interessante, gatilhos para o sim, uso. sim. E Então, qual a diferença do uso da cannabis com a maconha que muitas pessoas fumam? Esse é um assunto bem polêmico que eu estou trazendo, porque tem muita gente perguntando sobre isso. É. é um assunto, é um assunto super polêmico. É o seguinte, o canabidiol feito ali em laboratório, ele tem toda uma sequência de produção, né? Então, desde a planta, o solo onde ela é colocada, a espécie escolhida, porque a gente tem vários tipos de cannabis aí. Então, é escolhida uma espécie específica, num solo específico, adubado de uma maneira específica. Aí, aquilo, quando vai para o laboratório, é feito um extrato, né? Então, é titulado e escolhido, porque a cannabis ela tem vários canabinoides.
Então, isola-se aqueles que você sabe que tem atuação. Então, tem o THC e a gente tem o canabidiol, que é o mais conhecido que a gente tem, e o canabinoide. O que que acontece? A gente tem dois receptores, CB1 e CB2, um para anti-inflamatório e o outro que age no sistema nervoso central, que atua. Então, eles isolam esses canabinoides para poder atuar de maneira específica. Então, tem dentro desses laboratórios existem os blends específicos. Tem blends que são feitos só para criança, que não tem o THC, porque até o percentual do THC ele é benéfico para a concentração e para a criatividade, por exemplo. Porém, É mesmo, o THC é aquele que causa o barato, digamos assim, né? sim, sim. Na maconha. Sim, Uhum. e na maconha fumada, a gente não sabe o que, que tem ali, né? Então, você está fumando a seda, não sabe que planta é essa, o que tem, o que foi colocado ali dentro, fora que você está inalando uma coisa, então não é terapêutico, né? Não é uma coisa Sim, indicada. sim. E tem-se tido muitas promessas em relação à ansiedade e até o próprio autismo, né? Sim, eu Em tenho relação boas ao uso do... experiências E as demências também, também. casos de demências, não é? Também. A questão da demência é que a demência, assim, na verdade, você não cura a demência, né? Você diminui a progressão dela. Então, a demência muitas vezes gera um quadro depressivo, um quadro de agitação psicomotora. Então, Uhum. o CB dele vai atuar de maneira muito positiva. Dor crônica, como a gente tem receptor anti-inflamatório, atua muito bem para dor crônica, muito bem. Melhora Os do padrão efeitos de da sono. quimioterapia também se usa, né, para atenuar. Sim, sim. É. Ainda tem muitas pesquisas, né, Ju, a serem feitas em relação a isso. Sim, sim. Mas eu já fico muito E feliz no porque Brasil, hoje o essas acesso. pesquisas, pode falar, querida. Não pode Desculpa. falar. E as pesquisas não são liberadas, não é, Ju? No Brasil ainda, as pesquisas que existem hoje são mais em outros países, né? É, é. Mas aqui a gente já consegue trazer, já consegue importar com menos demora, tá mais fácil, tá mais tranquilo. A Universidade de Pernambuco tem um trabalho também, a Abrace tem um trabalho bem bonito e bem legal também para poder facilitar para essas mães, né, que precisam. Casos assim que crianças, nada funcionava para diminuir as convulsões e aí o canabidiol passa a ser a escolha principal, né? Resolve completamente. É, É uma esperança, poxa, né? excelente, né? É uma esperança e muitas pesquisas ainda a serem feitas em relação a isso, Sim. né? Sim, e eu E acho que pode ser, o preconceito, ele vem diminuindo com o tempo, sabe? Até com relação à porcentagem de THC. sim, sim, fantástico. Muitas promessas aí para o futuro, né? Muito bom, muito bom. E Ju, o mindfulness tem sido falado em relação à literatura na psiquiatria também, nos congressos, você tem observado a presença dessas Sim, pesquisas em relação à plena atenção? sim, a própria Associação Brasileira de Psiquiatria, ela trouxe sabe, toda essa o mindfulness à luz da psiquiatria, né? Então, trazendo informações e aplicabilidade. Esse trabalho que eu falei para você da Unifesp agora é super recente, aplicando para Uhum. dependência química, eu achei fantástico, porque beneficia muito a longo prazo, né? Entender o dependente químico aí com a prevenção de recaída a longo prazo. Não é pensar, é a construção de um ser humano, né? Não é pensar só aqui, nesse momento agudo. Acho que o mindfulness, para casos agudos, por exemplo, uma depressão aguda, ele não consegue atuar tanto. Mas a gente pensando na construção daquele indivíduo a longo prazo é maravilhoso. Sim, é interessante, Ju. E no caso, por exemplo, do dependente químico,
O que se sabe hoje em relação a quem tem a tendência a se tornar um dependente químico e quem não tem? Como é essa diferenciação? Porque é importante que as pessoas se conheçam nesse sentido, não é? Por exemplo, da pessoa saber, eu não posso brincar com isso, ou para outros ser menos problemático, como no caso do álcool, por exemplo, que é algo livre de se usar. Quando uma pessoa é considerada um alcoólatra, por exemplo? Então, quando já não há o controle sobre a substância que o controla. Isso vale para todos. Então, se você para e pensa, eu consigo ficar sem? Não. Ou se você arruma justificativas para que você não fique sem, você já entra no rol. Só que tem aí o uso recreativo das substâncias como um todo, tem o uso abusivo e tem a dependência. Hum, Então, quando a gente vai tentar atuar, o ideal é que a gente atue no recreativo. Pergunta que você fez sobre como saber. Então, tem uma história familiar, começa. Então, você tem que saber da sua história familiar, das suas tendências. E não é só uma tendência com relação ao uso de drogas, são umas compulsões de maneira geral. Então, tem uma história familiar e uma genética que traz esse cenário de compulsões, né? Mas é muito difícil você prever se aquilo vai, se você não tem uma história familiar, né? É muito difícil prever se aquilo vai ou não te trazer essa condição. pois é. E quando, por exemplo, o álcool, quando se considera uma pessoa alcoólatra com necessidade de intervir, existe algum tipo assim de critério? Quais são os critérios? Eu pergunto no caso do álcool porque é o mais comum e é algo liberado, não é? Então é muito difícil às vezes perceber essa pessoa que bebe todos os dias, ela é um alcoólatra? Ou essa pessoa que de vez em quando bebe só de vez em quando, mas quando bebe exagera e causa danos à própria vida ou à vida de outro. O que seria um alcoólatra, por exemplo? Hoje tem umas modalidades diferentes com relação ao alcoolismo. Esse tem um alcoolismo agora, chama inbinding, que é muito comum em adolescentes, que é esse consumo de álcool no final de semana, de maneira exagerada, mas equivale a beber a semana inteira. Então, é uma modalidade de alcoolismo. O álcool, por exemplo, contabilizando com relação a latinhas de cerveja, né? A necessidade de mais de 5 latinhas de cerveja todos os dias, você também já está enquadrada no rol. Ou taças de vinho também. Tô botando em quantificação que fica mais fácil, né? Do que. Mas é assim, né, Ju? Eu tenho essa dúvida, porque eu, por exemplo, se eu beber uma latinha de cerveja, eu já fico com efeito, porque eu praticamente não bebo. Agora, uma pessoa que bebe praticamente todos os dias, tomar 5, ela pode não sentir efeito nenhum, né? Como é que funciona A esse necessidade critério quantitativo? é que a necessidade ela Uhum. vai aumentando, né? Ah, entendi. Vai cada vez mais aquilo vai se tornando maior. É como se Vai ela fosse. criando uma resistência, você Exatamente. diria? Exatamente. E entre a pessoa, por exemplo, então, entender. Se eu bebo mais de 5 latinhas por dia, eu tenho um alcoolismo. Se eu bebo todos os dias. E qual é a motivação da pessoa para se tratar, por exemplo? Olha, Como é que funciona esse processo dessa iniciativa? Porque é muito difícil, eu percebo no alcoolismo, a tomada de consciência, né, da pessoa. Essa é a exatamente. parte mais difícil. Exatamente. Normalmente é a família que vem buscar. Ou vem porque a minha mulher mandou, vem porque, sabe? Não é uma A coisa mulher está natural. implicando, né? É. É bem difícil, porque o álcool é muito sutil, né? Ele é liberado e é cultural. Então, o que que E tem? social, né? Tem É, amizades todas baseadas no uso do álcool e amizades bastante fortes até, né? exatamente, exatamente. Então, o que que tem o bebê ali, né? O que que tem? Só que aquilo vai ficando um hábito. Aí o hábito vai virando um vício, né? É uma coisa que A vem. dependência.
A dependência social também, né, Ju? No caso, se a pessoa vai a uma festa, mas não vai beber, às vezes até prefere não ir, não é? Completamente. E por isso até isso entra no rol da bula do Narcóticos Anônimos, dos Alcoólicos Anônimos, que é evitar lugares, pessoas e hábitos. Porque a primeira dose vai acontecer. Sim, sim. É um grande desafio lidar com isso, né, Ju? É Sim. um grande desafio lidar com a dependência É o química. exercício da redenção, de se entender. É muito difícil o admitir, porque traz, como eu falei inicialmente, assim, tem muitos afetos negativos, né? Uma culpabilidade traz uma culpa tão grande, o uso, porque no final das contas sabe que aquele uso está inadequado, né? Ainda que não admita para ninguém, mas sabe que o uso está inadequado, que está abusivo, que está destruindo. É muito difícil você pegar alguém que não entenda o tanto que a droga, seja o álcool ou qualquer outro tipo de droga, destruiu a própria vida, né? Ainda que não se admita, mas tenha consciência, sabe que aquilo está destruindo cada vez mais, que é progressivo. É progressivo. Uma doença evolutiva, né? É, é progressivo. E às vezes, assim, eu observo em algumas pessoas que é preciso chegar naquele fenômeno do fundo do poço para se Exatamente. procurar ajuda. Você observa isso também? Exatamente. Só que o fundo do poço de cada um é muito particular. Muito particular. Então, às vezes, o fundo do poço de um cidadão é ir para a rodoviária e dormir no papelão. Às vezes, o fundo do poço do outro foi o divórcio, né? Então, a gente tem que entender cada indivíduo de maneira muito particular, né? Sem julgamentos. Sim, sim. Nossa, aqui uma pergunta interessante. O que você diria que é pior, os efeitos da abstinência ou o próprio alcoolismo? Porque os efeitos da abstinência também são muito violentos, né? Então, eu ficaria com os efeitos da abstinência porque são efeitos físicos muito intensos e pode-se experimentar aí quadros graves onde é necessária internação. Quais são esses sintomas de abstinência, Ju? Então tem o tremor, tem o delírio que a gente chama, né? Então a pessoa perde o nível de consciência, não sabe o que está acontecendo, uma agitação psicomotora intensa, até o coma, né? Ah, pode chegar ao coma? Pode. Nossa, que forte, né? E assim, você acha que, por exemplo, nas internações seria útil alguma instrução em relação ao mindfulness? Seria, né, Ju? Eu acho No que caso sim. das internações. Eu acho que Sim. as internações, assim como os grupos terapêuticos ou as comunidades terapêuticas em si, elas trazem inconscientemente uma filosofia meio mindfulness, sabe? A proposta dos 12 passos, a proposta de viver o agora, sabe? É um dia de cada vez. Se um dia de cada vez está muito grande, então vai ser uma hora de cada vez está muito grande, vai ser um minuto de cada vez, sabe? É essa proposta do entendimento. Então a fissura vem, mas a fissura vai. É um deserto que precisa ser atravessado. Então, de alguma forma, eles acabam atuando assim, né? Não tem esse nome, mas a proposta de Sim, tratamento é sim, muito assim. sim. E assim, Ju, em relação à diferença nas condutas em relação ao uso do mindfulness, por exemplo, como foi perguntado, né? Tem a depressão, tem o caso da dependência química. Que outros diagnósticos você acha interessante se utilizar a prática da meditação? A dor crônica, A dor crônica, sim. acho super importante. A insônia, Insônia. acho que ajuda bastante. Como eu falei, os transtornos dos impulsos, né? Do controle dos impulsos, acho que ajuda muito. Basicamente é isso, porque assim, para a gente poder aplicar o mindfulness, a pessoa tem que ter um certo nível de consciência, né?
Nos casos da psicose, por exemplo, Aí na já... esquizofrenia, é um desafio, né? É porque não tá ali, né? Houve uma ruptura com a realidade, então não tem consciência nem de si. Pois é, eu encontro também dificuldade nesses casos, de psicose ativa, né? Como se utilizar o mindfulness, porque a pessoa pode fazer daquilo uma viagem própria, né? Exato, exato. Ela tem que estar com o juízo crítico dela preservado, com a consciência preservada, né? Vigil, para a gente poder atuar de alguma maneira, senão não tem como. Pois é. Esse é um desafio, às vezes até em relação à própria questão, né, do que Sim, se fazer, porque são crises, né? As crises da psicose, elas vêm, elas vão. sim. E uma pessoa, por exemplo, um esquizofrênico ou um psicótico, Ju, quais são as perspectivas hoje em relação a ter uma vida normal, uma vida de trabalho? Olha, Carla, são baixas, né? São pessoas que perdem a sua autonomia, de alguma maneira, né? Uhum. Então, dependendo do grau em que se encontra essa psicose, é difícil. Se for uma psicose que está atrelada a um transtorno afetivo bipolar, ok, medica-se e você tira, né, aquele sintoma psicótico e ela funciona. O transtorno afetivo bipolar ele é funcional. Agora, a esquizofrenia, dificilmente. Dificilmente. Tu consegue se autogerir na sua higiene pessoal, às vezes sim, às vezes não, varia muito. Mas de ter uma vida independente financeiramente é muito difícil. Isso ainda é um desafio em todas as áreas e ainda é um desafio dentro da própria psiquiatria, um desafio grande, né, Ju? Sim, com A certeza. esquizofrenia, né? É porque é É, um descolamento, há uma cisão, né? Como a própria palavra já diz, é uma cisão aí da mente. Então, rompe-se com a realidade. Então, vive-se num delírio, numa sim, sim. psicose, com toda a alteração da sua senso-percepção. Imagina, o mindfulness tem como princípio aí a gente fazer a exploração dos nossos sentidos. O esquizofrênico, ele está completamente exacerbado. Então, é um cérebro cheio de dopamina lá, completamente hiperestimulado. Você para e fala para um esquizofrênico, preste atenção na ponta dos seus dedos. Aí ele vai piorar a psicose dele. Ele vai começar a sentir bicho andando. Ele vai começar a ouvir vozes. Então, eu acho que seria até prejudicial. É, exato, porque tem essas situações onde o mindfulness pode piorar também a situação da pessoa. A psicose é uma delas, Olha aí, é uma contraindicação, né? uma contraindicação, né? Ou talvez se crie formas melhores de se trabalhar ainda mais customizadas dentro do que seria a esquizofrenia, né? É, como a Nise da Silveira trouxe, né? A arte-terapia, que é A arte-terapia é fantástica. fantástica. Você vê a cura, ou a terapia com animais. Então, o foco volta para aquela criaturinha viva. E melhoram muito. A conexão, o quanto a conexão humana ou a conexão entre vidas, como isso leva à saúde, né? Sim, E em relação a traumas graves também, a cura passa pela conexão, sim, né? sim. É muito lindo, Ju. É. Bom, eu quero agradecer muito a você, querida. Hoje tivemos aqui a honra de receber a doutora Juliana Passos, e trazendo aqui para nós as novidades dentro da psiquiatria e dentro dessa condição do que dentro da psiquiatria pode se fazer com o uso da plena atenção. A Juliana utiliza no consultório dela, utiliza pessoalmente, acorda às 5 horas da manhã para praticar, não é, Ju? Isso é maravilhoso. Está muito de parabéns. E aquilo Obrigada. faz uma diferença ao longo do dia, não é? Total, total, total. É, Eu que agradeço sim. o carinho, eu agradeço o convite e a oportunidade de poder contribuir de alguma maneira. Espero que eu tenha
deixado alguma sementinha. Ô, Ju, muito obrigada, querida. Tem só mais uma perguntinha aqui de uma pessoa que está perguntando se o vício no jogo causa tristeza, porque hoje nós temos, né, essa questão do vício no jogo, tanto o jogo videogame quanto o jogo, as jogatinas, não é? Se causa tristeza, estão perguntando É, aqui. é um, é um ciclo que se retroalimenta, né? Então, Uhum. fica-se preso a esse sistema de recompensa. Então, eu jogo, me faz bem, me sinto culpado, fico triste e volta, né? Mas eu preciso jogar porque eu preciso recompensar. Então, fica nessa. Agora, o que que leva? Qual que é a raiz disso? O que que leva uma pessoa a se viciar em jogos, né? Talvez a tristeza seja a grande motivação e o jogo vá contribuindo para essa grande angústia. E vai piorando cada vez mais, não é? Enquanto a pessoa não consegue romper com esse ciclo É a vicioso. rodinha do hamster que fica ali, não sai, não consegue sair. Nossa, né? É um desafio, né? Temos muitos desafios. Eu imagino que você esteja ocupadíssima agora nessa pandemia, Ju, porque tantas pessoas precisando de ajuda, não é? Sim, muita gente, muita E gente. como a pessoa faz para encontrar você, Ju? Tem o Quem meu, quiser, por exemplo, se consultar. Uhum. é que eu não tenho nenhuma rede social, né? Eu tive que criar esse. Agora você já tem o seu Instagram. Fala aí o seu Instagram, que aí quem quiser procura você por lá. Tá E vai, bom, você vai olhar de vez em quando, né? tá bom. É Juliana Passos Filon, tá aí o Instagram que eu criei recentemente. Pode mandar um recadinho. Recentemente, essa semana, ou semana passada, né, Ju? Tá Ontem, novinho. ontem. Ontem. Ai, querida. Mas olha, muito obrigada, querida, mais uma vez. E que esse trabalho que você trouxe aqui para nós hoje possa produzir bons frutos na vida de muita gente. Obrigada, Obrigada, Ju. obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Um beijo em Boa todos. noite, querida. Boa Um noite. beijo. Fica em paz. Boa Tchau, noite, tchau. querida. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Semana que vem eu vou entrevistar um médico especializado em medicina integrativa. Bastante interessante. Beijo, Ju. Tchau, Beijo, pessoal. tchau, Tchau. tchau.